Você já enfrentou na sua vida uma insensibilidade espiritual em que Deus parece uma realidade muito distante? Você crê em Deus. Deus existe para você. Você não se tornou um incrédulo, mas a realidade de Deus parece tão distante. Você já sentiu como se não estivesse recebendo de Deus, do próprio Deus, quando você ora, quando você jejua? Você já se pegou lendo a Bíblia e percebendo Deus não falando com você? Um silêncio. Você já se pegou não tendo a percepção da presença de Deus, nem mesmo durante o culto? Se você é crente há mais de um dia, provavelmente você já passou por experiências como essas. E é sobre isso que eu quero meditar com vocês essa noite. Quero meditar sobre a condição dessa insensibilidade espiritual. O que é isso? Como isso se parece? Quero meditar com vocês nas causas que nos levam a ter essa insensibilidade espiritual, essa falta de senso da própria presença de Deus conosco. E por último, quais são alguns remédios que visam curar essa insensibilidade espiritual? Para isso, eu convido você a abrir sua Bíblia no Salmo de número 42. Leremos o Salmo 42 e o Salmo 43. Leremos esses dois salmos porque, muito provavelmente, ambos faziam parte de um único salmo, de uma única unidade literária, o que eu acho que ficará claro durante a leitura dos dois salmos. Salmo 42, a palavra de Deus começa dizendo assim: Ao regente do coral, salmo dos descendentes de Corá. Como a corça anseia pelas correntes de água, assim minha alma anseia por ti, ó Deus. Tenho sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei estar na presença dele? Dia e noite as lágrimas têm sido meu alimento, enquanto zombam de mim o tempo todo dizendo: onde está o seu Deus? Meu coração se enche de tristeza, pois me lembro de como eu andava com a multidão de adoradores, à frente do cortejo que subia até a casa de Deus, cantando de alegria e dando graças em meio aos sons de uma grande festa. Por que você está tão abatida, ó minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Agora estou profundamente abatido, mas me lembro de ti desde o distante Monte Hermon, onde nasce o Jordão, desde a terra do Monte Mizar. Ouço o tumulto do mar revolto, enquanto suas ondas e correntezas passam sobre mim. Durante o dia, porém, o Senhor me derrama seu amor, e à noite entoo seus cânticos e faço orações ao Deus que me dá vida. Clamo, ó Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que tenho de andar entristecido, oprimido por meus inimigos? Os insultos deles me quebram os ossos. Zombam de mim o tempo todo, dizendo: onde está o seu Deus? Por que você está tão abatida, ó minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus. Ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Salmo 43. Declara-me inocente, ó Deus. Defende-me desse povo mau. Livra-me dos falsos e injustos. Pois tu és minha fortaleza, ó Deus. Por que me rejeitaste? Por que tenho de andar entristecido, oprimido por meus inimigos? Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem, que elas me conduzam ao teu santo monte, ao lugar onde habitas. Ali irei ao altar de Deus, a Deus, fonte de toda a minha alegria. Eu te louvarei com minha harpa, ó Deus, meu Deus. Por que você está tão abatida, ó minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Eu
quero falar sobre 3 Cs essa noite, para facilitar. A condição da insensibilidade espiritual, a causa ou as causas dessa insensibilidade e, por último, a cura. Quais são os remédios que visam curar a nossa insensibilidade espiritual? Primeiro, a condição. O versículo 1 e 2 que nós lemos dizem: como a corça anseia pelas correntes de água, assim, o salmista diz, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Tenho sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei estar na presença dele? Essa é a angústia do autor do Salmo, que mostra como o autor está aqui. A imagem que ele usa é de uma corça, de um animal, não apenas desejando correntes de água para beber, não apenas pensando, seria bom que tivesse uma aguinha aqui para eu me refrescar, mas sim a imagem aponta, melhor dizendo, para uma criatura prestes a morrer sem água. Uma criatura que dentro em pouco, se ela não beber água, ela morrerá, sem poder encontrar água. Essa é a descrição aqui que está diante de nós. Não é um mero desejo por beber água. É um profundo desespero, uma necessidade de se beber água. E ele compara essa necessidade com o que ele está passando. Ele está dizendo que ele é como uma corça, e Deus é como a água que ele não consegue encontrar para beber, e portanto a sua alma anseia, se desespera. A sua boca espiritual está seca, porque ele não consegue beber dessa água de Deus. Ele morre de sede por Deus, está a ponto a morrer por não beber, e aqui o contraste do Deus vivo. Percebe isso no texto? Ele diz, tenho sede de Deus, uma sede que o leva a quase morrer, mas do Deus vivo. O salmista certamente crê em Deus, obviamente, ninguém tem dúvidas disso. Ele crê na existência de Deus. Mas a presença de Deus, naquele momento em que ele escreve esse salmo, parece uma realidade distante, uma realidade ausente. Por isso ele diz, minha alma tem sede. Se ele tivesse totalmente saciado por Deus, por que ele falaria que minha alma tem sede? Por isso ele pergunta, quando poderei estar na sua presença? Quando poderei novamente estar na presença de Deus? Não no sentido de que existe algum lugar no mundo que você possa fugir da presença de Deus. Sabemos que não é possível. Deus está em todos os lugares. Mas o ponto é, quando o salmista poderá novamente perceber, sentir a presença de Deus? O senso da presença de Deus se foi e o salmista está secando por dentro, sem a água espiritual que rega a sua alma. Ele continua crendo em Deus. Mas quando ele poderá desfrutar da experiência de Deus novamente? Ele não o sente mais, ele não o escuta mais, ele não o vê mais, ele não saboreia mais. Essa é a angústia que está presente diante de nós aqui nesse salmo. A condição que o salmista está descrevendo é de alguém que perdeu a percepção da presença de Deus, e não de alguém que perdeu a fé em Deus. Percebem a diferença? Ele está experimentando uma sequidão espiritual. Aquilo que talvez popularmente a gente chama de deserto, ou uma frieza espiritual. Não uma frieza no sentido que a gente costuma usar de eu não desejo mais Deus, eu não desejo as coisas espirituais. Não, ele deseja Deus, mas ele perdeu o senso da presença de Deus. Ele deseja, ele diz como uma corça que anseia por águas, eu desejo a Deus, mas ele parece que não está ali. Parece que não mata a minha sede. Agora, por que ele está assim? Pensem comigo nisso. Essa é a condição. Essa é a condição que o salmista está. Uma insensibilidade espiritual. Mas por que ele está assim? E aqui é curioso. Existem outros salmos na Bíblia em que o autor do salmo ele está passando quase a mesma coisa aqui. Só que a causa desses outros salmos geralmente é o pecado do próprio salmista, do autor. Geralmente por alguma coisa que ele fez e não foi confessado, ou por
uma grande culpa que está se sentindo. Mas se você vai perceber, lendo esse texto, que não há nenhum sinal disso aqui. Não há sinal de culpa, não há sinal de que algum pecado tenha sido cometido pelo salmista para que ele se sinta com essa ausência, essa ausência de percepção de Deus. Não foi por algum pecado, não foi por algum erro, não foi por algum deslize. E precisamos prestar atenção nisso, porque tendemos a ser muito moralistas. Tendemos a julgar que se há alguma coisa de errado em nossa vida, se há alguma coisa de errado na minha percepção de Deus, então, logicamente, alguma coisa de errado eu preciso ter feito. Algum pecado eu estou cometendo que está me fazendo não perceber a Deus com a sensibilidade com que eu já percebi outrora. A gente costuma ser moralista assim. A gente costuma achar que se é isso, se a condição é de frieza, se a condição é de falta de percepção da presença de Deus, então automaticamente eu fiz alguma coisa errada. E o que esse salmo nos ensina é que não necessariamente. Muitas vezes esse é o caso. Mas o caso do salmista, em nenhum momento ele demonstra que ele tenha feito algo errado aqui. É por isso que geralmente é difícil para cristãos admitirem momentos na sua vida de frieza espiritual. Admitirem que estão passando por momentos de insensibilidade espiritual. De confessar que sentem ausência da percepção de Deus. É difícil para cristãos confessarem esse tipo de coisa, porque parece muito absurdo. Parece que o fato de estarmos vivendo isso ou é irreal demais e acontece com pouquíssimas pessoas, crentes de segunda categoria, ou acontecem por conta de algum grande pecado que eu tenha cometido. Mas o exemplo do salmista nos mostra que não necessariamente. Talvez o nosso medo seja de, ao compartilhar isso com outro cristão, ao compartilhar esse momento tenebroso na nossa vida espiritual, de sequidão, de aridez, o outro cristão diga coisas como: o quê? Você não está experimentando a presença de Deus? Você tem orado? Tem lido a Bíblia? Devocional, todo dia. Tem feito? Tem se agarrado às promessas de Deus? Você já agradeceu hoje pelas muitas bênçãos que Deus tem derramado? Certamente, se você estivesse fazendo as coisas certas, você não se sentiria assim. Ou seja, você está fazendo algo errado. E aí já é tenebroso o suficiente passarmos por um momento de sequidão espiritual desse jeito, e mais tenebroso ainda será alguém não nos entendendo. Mais tenebroso ainda será alguém nos julgando ou condenando precipitadamente. E por isso muitas vezes cristãos acabam passando por isso e não compartilhando com ninguém e às vezes se afundando nessa situação. Muitos, inclusive, às vezes abandonando a própria comunhão ou até mesmo abandonando a própria fé. O salmista não está fazendo nada de errado assim. E ainda assim, ele está seco espiritualmente. Note que ele não duvida de novo da existência de Deus, mas ele não pode senti-lo, ele está sedento. Ou seja, essa situação acontece até com os melhores crentes. E em alguma medida acontece com todos os crentes. Temos que estar preparados não para se isso acontecer, mas quando acontecer. É claro que essa insensibilidade espiritual pode acontecer e geralmente acontece por conta dos nossos pecados ou por conta da nossa negligência nas nossas disciplinas espirituais. É verdade, mas não sempre, não necessariamente. Mas essa situação acontecerá com você mais cedo ou mais tarde. Independente do seu bom ou do seu péssimo desempenho como cristão. E por isso precisamos estar
preparados. E me escute agora você que talvez é um recém-convertido. Alguém que conheceu Jesus há pouco tempo e talvez esteja passando ali por aquilo que a gente chama de lua de mel espiritual. Tudo é muito intenso. As emoções, ao ler a Bíblia é uma novidade, o culto é uma novidade, tudo é uma novidade e você se encanta. Deixa eu acabar com a sua graça um pouquinho. Nem sempre será assim. E faz parte da maturidade cristã descobrirmos isso. Da mesma maneira que os nossos casamentos não são lua de mel para sempre, e precisamos e faz parte da maturidade entender que existem fases no casamento, e que eu preciso estar preparado para elas, a nossa vida espiritual também assim funciona. Portanto, você novo convertido, ninguém te conta isso. Ninguém te conta que isso vai acontecer em algum momento. E aí talvez, se você não sabe disso, quando esse momento chegar na sua vida, você vai ficar espantado. Você vai ficar pensando, alguma coisa de errado aconteceu. Será que eu sou mesmo um convertido? Cadê aquela paixão? Cadê aquele sentimento? Cadê aquela realidade da presença de Deus? Cadê? E se você ficar por muito tempo com isso, talvez você abandone de fato a comunhão ou a fé. Precisamos então todos estarmos preparados para enfrentar uma condição inevitável como essa. Porque é ruim quando acontece, mas é pior quando acontece e nós não estamos preparados para lidar com esses momentos. O deserto já é ruim, mas quando vamos para ele sem estarmos preparados para o que vamos enfrentar, é muito pior. E é isso que é o nosso objetivo essa noite. Nos prepararmos para quando isso bata a nossa porta. Precisamos estar preparados para quando Deus não for tão real para a gente em nossa experiência cotidiana. Para quando não estivermos conseguindo ouvi-lo em nossas devocionais. Para quando não conseguimos perceber a presença de Deus nos cultos. E repito, isso não é só muito comum. Isso é inevitável. Acontece mesmo quando nós estamos fazendo, entre aspas, tudo certo. E atenção, não estarmos preparados para isso é muito perigoso e tem levado a muitos se desviarem. Portanto, nesse primeiro ponto, eu tentei mostrar para vocês a importância do assunto que nós estamos trabalhando. Essa é a condição que mais cedo ou mais tarde eu e você passaremos, se é que já não estamos passando muitos de nós. Mas quais são as causas disso? E aqui talvez você já possa estar pensando, opa, você está se contradizendo, porque você disse que não necessariamente essa insensibilidade espiritual tem a ver com alguma coisa que eu tenha feito. Sim, é verdade, não tem necessariamente a ver. E por isso eu quero usar causas aqui com muito cuidado. As coisas que eu estou prestes a dizer não precisam causar automaticamente essa condição de insensibilidade espiritual. Mas nessa passagem que nós lemos, bem como na vida prática, essas coisas tendem a acontecer. Geralmente, não sempre, geralmente existem causas que nos levam a essa insensibilidade. Geralmente. Não sempre. E nem sempre que nós fazemos algumas dessas coisas que eu vou citar agora, nem sempre isso nos levará a uma insensibilidade espiritual. Por conta da graça de Deus. Mas essas duas causas que eu vou mencionar tendem a estar associadas com essa condição de frieza espiritual. Tendem a estar associadas. Não estou dizendo que se isso acontecer, você vai experimentar automaticamente, imediatamente, um senso de uma ausência de Deus. Não estou dizendo isso. Mas, em geral, elas tendem a causar. Ok? Ficou claro esse ponto? Se ficou claro, quais são as duas causas que geralmente levam as pessoas a esse estado de
insensibilidade espiritual. A primeira delas, ruptura da comunhão. Olha o versículo 4. Olha o que o salmista diz. Meu coração se enche de tristeza, pois eu me lembro de como eu andava com a multidão de adoradores, à frente do cortejo que subia até a casa de Deus, cantando de alegria e dando graças em meio aos sons de uma grande festa. O salmista está lembrando de momentos de comunhão, na qual ele tinha e que adorava a Deus, na celebração das festas religiosas. E ele sente falta disso. O salmista costumava ir ao templo para adorar com o povo de Deus. Agora, por alguma razão, ele está impedido por estar na região norte. Nós não sabemos o porquê, talvez o exílio ou alguma outra situação. Ele está longe do templo, longe do povo de Deus, longe da adoração. Houve uma ruptura na comunhão do povo de Deus. Uma coisa é o nosso estudo bíblico individual. Uma coisa é a nossa prática de oração individual. Outra é o estudo bíblico coletivo. Outra é a nossa prática de oração em igreja. Uma coisa é a nossa meditação no particular, individual. Outra coisa é quando nós meditamos na palavra em conjunto. Essas coisas não são as mesmas. E nós precisamos de ambas. Nós precisamos ter o nosso momento, nós e Deus, em oração, em meditação, em leitura da palavra. Mas se toda a nossa vida espiritual se limitar a isso, então nós estamos em sérios problemas. Isso não substitui o nosso momento de comunhão uns com os outros, a nossa leitura bíblica uns com os outros, a nossa meditação uns com os outros, a nossa vida de oração uns com os outros. Eu estou enfatizando esse ponto porque nós vivemos em uma época em que costuma se desprezar ou subestimar, pelo menos, a importância das disciplinas espirituais em comunidade. Em nosso individualismo, queremos apenas vir e prestar o nosso culto, como alguns costumam dizer. Queremos vir e ouvir algum ensinamento, algum conforto da palavra para a minha vida pessoal e depois ir para casa. Nós não gostamos de prestar contas. Orar em comunidade? Para que se eu posso orar sozinho? Ouvir a palavra em comunidade? Para quê? Se eu posso acessar qualquer canal do YouTube com os melhores pregadores do mundo e eu posso assistir numa hora que eu quiser. Para quê? Queremos nossa espiritualidade privada. E isso é um grande risco. O salmista, que foi privado, não por vontade própria, mas por alguma razão, ele está dizendo, como eu tenho saudades de quando eu desfrutava do momento de adoração com o povo de Deus. Como isso me faz falta. E pode ser que por isso, uma das razões, o salmista estivesse sedento por Deus. Você precisa de fato ser parte do povo de Deus e viver de fato em comunidade. A ruptura disso pode facilmente nos levar a esse tipo de insensibilidade espiritual. Em segundo lugar, segunda causa, desilusão com eventos da vida. O versículo 3 diz assim, dia e noite as lágrimas têm sido meu alimento, enquanto zombam de mim o tempo todo dizendo, onde está o seu Deus? O salmista está descrevendo uma situação em que os seus inimigos, diferente de outros salmos, inimigos que queriam matar, destruir, esses inimigos são diferentes. Esses inimigos não estão com armas, mas eles estão provocando o salmista, dizendo, salmista, onde está o seu Deus? Olha a sua situação. Cadê o seu Deus, salmista? E para todos nós que passamos por momentos assim, quão doloroso é. E isso estava afetando o salmista. Eu quero te mostrar no versículo 9. Olha o que ele diz. Clamo, ó Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que tenho de andar entristecido, oprimido por meus inimigos?
O salmista estava permitindo que esse tipo de provocação entrasse dentro do seu coração, a ponto de questionar Deus, porque o Senhor se esqueceu de mim. Você não faz essa pergunta, onde está o seu Deus? A menos que estejam acontecendo coisas na sua vida que não se encaixam na ideia de um Deus bom. A menos que estejam acontecendo coisas na sua vida que não se encaixem na ideia de um Deus amoroso, santo, justo, sábio. Ninguém faz essa pergunta, onde está o seu Deus, se está tudo bem na sua vida. Por isso que nós podemos pensar que o salmista estava passando por alguma desilusão com eventos da sua vida. Talvez as pessoas estivessem dizendo, se Ele é o seu Deus, se Ele é realmente por você, se Ele é realmente o Deus que você diz que Ele é, então por que isso está acontecendo? Não é apenas uma pergunta que vem de fora, mas de algo que é internalizado no próprio salmista. É uma pergunta de dentro, é o próprio salmista dizendo, por que o Senhor me esqueceu? De vez em quando, alguém se converte a Jesus e os próximos 2 anos, 3 anos da sua vida são os piores. A gente costuma achar que quando a gente se converte as coisas todas vão ser um mar de rosas, um arco-íris. Mas geralmente não é assim que acontece. E os primeiros anos da vida de um recém-convertido são, às vezes, os piores de toda a vida. E algumas vezes, então, se questiona, Deus, mas eu me converti, eu aceitei o Senhor e de repente está dando tudo errado na minha vida. O próprio fato de a gente fazer esse tipo de pergunta demonstra que a gente compreendeu as coisas de maneira bem equivocada. A pergunta certa que a gente deve fazer é, imagina se eu estivesse passando por tudo isso, sem Deus na minha vida. Imagina o que seria enfrentar essa situação sem a esperança do Evangelho, sem o conforto da graça. Mas a gente geralmente não aborda desse jeito. E a gente pergunta, por que isso aconteceu? Será que ele esqueceu de mim? Ou seja, meu ponto é, eventos muito dolorosos podem fazer com que deixemos de perceber a presença de Deus conosco. Ou pelo menos o amor de Deus por nós. Ou talvez a lembrança de que Deus não se esquece de nós, conforme o salmista diz, Deus, o Senhor esqueceu de mim? Portanto, as duas causas aqui expostas, que podem nos levar a uma insensibilidade espiritual, são a desilusão com eventos da vida e a ruptura da comunhão. E por último, qual é a cura para isso? Quais são os remédios que podemos tomar hoje, enquanto enfrentamos a insensibilidade espiritual? Ou quais são os remédios que eu tenho que colocar na minha gavetinha lá em casa, para quando essa situação acontecer na minha vida, eu estar preparado para reagir a ela? Há 4 remédios que podemos tomar para curar essa insensibilidade espiritual. E todos esses 4 remédios o salmista está tomando aqui, neste salmo. O primeiro deles é abrir o coração ou derramar a alma diante do Senhor. E não existe nem um versículo que eu possa mencionar, porque, afinal de contas, os 2 salmos são basicamente o salmista derramando a sua alma diante de Deus. Mas tem uma coisa irônica aqui. Ele diz, eu não sinto Deus. Esse é o problema dele. Eu não sinto Deus, eu não ganho nada com a adoração. Eu não ganho nada com a oração. Eu não estou ganhando nada com a leitura bíblica. Eu simplesmente não sinto, eu estou com a boca sedenta, seca. Como uma corça anseia as pragas, eu anseio o dia que eu vou experimentar Deus novamente. Mas o irônico em tudo isso é que o que ele está fazendo no Salmo 42 e 43 o tempo inteiro é oração, é meditação, uma meditação teologicamente rica, sustentada, bela, reflexiva, ou seja, ele não está tirando nenhum proveito disso aparentemente, mas ao mesmo tempo ele está lá, ele está fazendo. Essa é a primeira coisa que nós temos que fazer diante dessa situação.
se você não ganha nada com o culto, neste período de insensibilidade, nós precisamos continuar no culto. Não falte a um culto sequer. Mesmo que pareça que você não está extraindo nada de bom, mesmo que pareça que Deus está absolutamente ausente, não perca um culto. Se você não ganhar nada com o seu momento de oração, se parecer que você está perdendo o seu tempo, parece que você está falando e a sua oração não passa do teto, parece que Deus é absolutamente irreal para você nos seus momentos devocionais, não pare. Derrame a sua alma. Se você diz, eu não sinto nada, então fale isso em oração. Fale o quanto você sente falta de uma experiência de intimidade com o Senhor. Fale sobre a sua insensibilidade com Deus. Fale sobre o senso da ausência de Deus que você tem sentido. Diga como salmista, Deus, a minha boca, a minha alma está sedenta pelo Senhor. Não deixe de se alimentar só porque a refeição não será memorável. Essa é uma ilustração que eu costumo usar. Geralmente a gente lembra de refeições como Natal, refeições bem elaboradas, gasta-se muito tempo fazendo e talvez você lembre exatamente do que comeu no último Natal. Refeições memoráveis. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Se você apenas depender de refeições memoráveis, você não estará vivo até o próximo Natal. Porque o que te mantém de pé de um Natal ao outro são uma série de refeições que você não lembra no dia seguinte. Você está aqui hoje pela refeição que você comeu ontem e antes de ontem, que talvez você nem lembre o que foi. São as refeições que você não lembra que o mantém de pé, até que você tenha uma próxima refeição memorável. Na nossa vida devocional, é a mesma coisa. Não é sempre que você vai abrir a Bíblia e vai aparecer como o gênio da lâmpada, Deus sai dali e começa falando com você, e parece que você até ouve a voz dele audivelmente. Não espere que isso aconteça com frequência ou todos os dias. Mas se você não ler e se debruçar na leitura bíblica todos os dias, mesmo que pareça que você não está extraindo nada disso, você não estará vivo espiritualmente para da próxima vez que Deus resolver aparecer para você. Não deixe de se alimentar só porque a refeição não será memorável. Então, o primeiro remédio para abandonar a insensibilidade espiritual, o primeiro remédio é não abandonar as disciplinas espirituais, mesmo que pareça que nós não estamos extraindo nada delas. Na verdade, o ponto é, deveríamos intensificar as nossas disciplinas espirituais em momentos assim, não diminuí-las, intensificá-las. Quando perdemos o paladar por causa de alguma doença, não devemos deixar de comer só porque não sentimos o gosto. Você sabe do que eu estou falando. Se deixarmos de comer porque não sentimos o gosto, certamente morreremos. Essa é primeiro remédio, derramar o coração diante de Deus. Segundo remédio, analisar sua esperança. Há um refrão que se repete aqui 2 vezes no Salmo 42 e 1 vez no final do Salmo 43, que é versículo 5, versículo 11, depois o versículo 5 novamente. Por que você está tão abatido, a minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus, e ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Isso repete por 3 vezes, é um refrão do Salmo. O salmista, ele busca por informação ao perguntar o porquê que a sua alma está abatida. Não creio que ele esteja fazendo uma pergunta retórica do tipo, como eu sou imbecil? Por que eu estou assim?
Por que eu estou tão abatido se eu não tenho nenhuma razão para isso? Eu não acredito que essa seja o tipo de pergunta que ele esteja fazendo. Na verdade, eu acredito que o que ele está fazendo é uma pergunta sincera. É uma pergunta em busca de informação. Por quê? Por que a minha alma está tão abatida desse jeito? Qual a razão disso? Mesmo que essa condição não seja necessariamente resultado de algum pecado específico, o salmista ainda assim está fazendo um autoexame. Percebe? Em nenhum momento ele confessa um pecado aqui. Em nenhum momento ele diz, está acontecendo isso por causa de que eu falhei ou cometi um pecado grave. Não. Mas ainda assim, ele está se autoavaliando. Ainda assim, ele está se questionando, por que a minha alma está tão abatida desse jeito? Sabe o que ele está fazendo? Ele está procurando as esperanças do seu coração. Ele diz, por que eu estou tão abatido? E a resposta certamente é, porque eu coloquei a minha esperança em alguma coisa que está me decepcionando. Mesmo que a frieza espiritual possa vir sobre você, sem que você peque contra Deus, a frieza espiritual é um momento singular, perfeito, para examinar o nosso coração. Porque a frieza espiritual revela amores desordenados dentro de nós. Falsas esperanças. E é isso que o salmista está fazendo. O que existe na minha alma que ela se apega ao ponto de me trazer essa desesperança agora? Aonde eu tenho depositado as minhas esperanças? O que ele está dizendo é, vejo que uma das razões pelas quais estou tão abatido por conta dos eventos da vida é que esses eventos me mostram que há certas coisas que eu tenho colocado a minha esperança que não em Deus. Mas nós não sabemos o que são essas coisas no caso do salmista. Porque ele não diz, mas elas existem. Note que ele não está batendo no peito e dizendo, Deus, eu devo ter feito alguma coisa errada. Talvez eu não esteja lendo a Bíblia o suficiente, talvez eu não esteja orando, jejuando o suficiente. Ele não diz nada disso. Ele está fazendo um exame muito mais profundo. Ele vê coisas nas quais ele colocou a sua esperança e coisas que não serão capazes de sustentar a sua alma, a menos que ele espere em Deus. Por isso ele diz, espere em Deus. Portanto, o primeiro remédio é derramar a sua alma diante de Deus, não abandonar as disciplinas espirituais. O segundo remédio é analisar a sua esperança. Onde o seu coração tem depositado esperança? O terceiro remédio, então, é a lembrança do amor de Deus. Olha o versículo 6. Ele diz, agora estou profundamente abatido, mas eu me lembro de ti, Senhor. Eu me lembro, eu me recordo, eu me esforço por trazer à memória aquilo que me traz esperança. Ele está pensando muito deliberadamente em algo. Mas ele não está pensando apenas em Deus em geral. Não, olha o versículo 8. Ele diz, durante o dia, porém, o Senhor me derrama seu amor. Ele está lembrando que Deus derrama o seu amor durante o dia na vida dele. E à noite eu entoo os seus cânticos e faço orações ao Deus que me dá vida. Ou seja, ele está lembrando do amor de Deus em sua história. Ele está lembrando do amor de Deus e transformando isso em canções durante a noite. Ele está se esforçando por lembrar daquilo que precisa ser lembrado. Do amor, da graça, da misericórdia de Deus. Portanto, o primeiro remédio é derramar a nossa alma diante de Deus. Mesmo que nós aparentemente não estejamos extraindo nada de bom das disciplinas espirituais. O segundo remédio, precisamos analisar a nossa esperança, onde o coração tem colocado esperança. O terceiro remédio, precisamos lembrar do amor de Deus. Mas depois de tudo isso, o salmista pega todos esses remédios e o que ele faz com eles?
que nos leva ao quarto e último remédio, talvez o mais importante de todos eles. Ele prega para si mesmo. E aqui está o ponto mais alto desse sermão para mim. O versículo 11, ele diz: por que está tão abatido a minha alma? Por que está tão triste? Espera em Deus. Eu ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Pergunta, com quem ele está falando? Ele não está falando com Deus. Esse refrão não é uma oração. Ele não está falando com o povo de Deus. Ele não está falando nem comigo, nem com você. Ele está falando com a alma dele. Ele está falando consigo mesmo. Ele primeiro ouviu o clamor do seu coração. Ele pergunta, por que está abatido a minha alma? Ele quer ouvir primeiro. E por favor, não confunda. Não é o conselho que a gente ouve aí fora de ouça o seu coração. Não é isso. Ok? Não é ouvir no coração no sentido de eu vou fazer o que o meu coração quer. Não. Ele ouve o coração para ver o que está de errado lá. Aonde o coração tem depositado as esperanças. Ele ouviu primeiro. Mas agora, ele está falando, coração, agora cala a boca. Cala a boca que sou eu que vou falar com você agora. Espere em Deus. E coração, a gente vai voltar a louvá-lo. Chega um momento da nossa vida que a gente tem que parar apenas de ouvir o que está errado no nosso coração. E a gente precisa começar a falar com Ele. Ele primeiro ouviu, derramou diante de Deus, mas depois ele começou a falar. E aqui eu vou fazer uma citação de um grande, talvez um dos maiores pregadores que este mundo já viu, Martin Lloyd Jones, que tem um famoso sermão nessa passagem, em que ele diz, abre aspas, você já percebeu que a maior parte da sua infelicidade na vida se deve ao fato de estar ouvindo a si mesmo, ao invés de falando consigo mesmo? Vou repetir. Você já percebeu que a maior parte da infelicidade na sua vida se dá ao fato de você estar ouvindo o seu coração ao invés de falar com ele? E como isso é real? E como no dia a dia do aconselhamento eu tenho vivenciado isso? De como é desgraçada literalmente a vida de pessoas que apenas ficam tentando encontrar o que está lá, olhando e ouvindo o que o seu próprio coração deseja, o que o seu próprio coração quer, sem nunca falar com o que o coração precisa crer, com o que o coração precisa lembrar. Trazer à memória aquilo que o coração já esqueceu. Mas de maneira muito costumeira, nós deixamos que o nosso coração fique falando ao nosso ouvido o tempo todo. E Martin Lloyd Jones diz, essa é a causa da nossa principal infelicidade na vida. Ouvimos demais o nosso coração ao invés de falar com ele. Você sabe como fazer isso? Você sabe como falar com o seu coração? Em tempos de secura espiritual, de desânimo, todas as manhãs você acorda e o seu coração está falando. Em tempos de insensibilidade espiritual, em tempos de eventos difíceis, você acorda pela manhã e o seu coração está falando. Você vai dormir e o seu coração continua falando. E por isso muitas vezes nós não dormimos. Nosso coração resmunga, ó Deus, o Senhor me esqueceu. Ó Deus, isso não, que terrível. Mas em algum momento eu e você precisamos agarrar o nosso coração e dizer cala a boca. Me escute agora. Agora sou eu que falo. Agora você vai me escutar. Tem coisas que você precisa se lembrar, coração. Precisamos disso. Você sondou o coração, mas agora você precisa falar com ele. Se você ouviu seu coração para encontrar falsas esperanças, se você realmente ouviu com atenção, então em algum momento você vai se virar para ele e ensinar o coração sobre a graça e ensinar a si mesmo sobre o amor de Deus. Por que você está assim?
Você se esqueceu disso? Meu coração, você se esqueceu disso? Essa é uma habilidade absolutamente essencial para a minha e para a sua vida. Precisamos aprender a falar conosco mesmo. Agora, olha para o realismo desse salmo. Olha que interessante. O salmista não diz, espere em Deus e agora eu o louvo. Não, ele não fala isso. Falar isso seria negação do problema. Seria negar que ele não sente Deus. Seria negar a sua insensibilidade. Ele não faz isso. Mas ele também não diz, espere em Deus e eu nunca vou louvá-lo mesmo. Não, isso seria desânimo, isso seria desesperança. Mas ele diz, espere em Deus e eu ainda o louvarei. Agora, preste bem atenção nisso. A gente não sabe como o salmista pregou o amor de Deus para o seu próprio coração. Nos detalhes. A gente não sabe como ele fez isso nos detalhes. Mas eu quero dizer para você que nós temos um recurso que ele não tinha. Deixe-me dizer uma maneira de pregar o evangelho ao seu coração com um tipo de vivacidade e com um tipo de eficácia que nem mesmo o salmista tinha. O maior problema em tempos de insensibilidade espiritual é você dizer, eu acho que Deus desistiu de mim. Eu estou sentindo essa sequidão porque acho que Deus virou o rosto. Eu acho que eu devo ter ofendido muito a Deus. Eu acho que Ele não está aqui. Faz sentido, faz sentido. Faz sentido. Eu sou um idiota. Eu sou um fracasso. Deus me abandonou. Mas não. O salmista diz, eu ainda o louvarei, porque Ele é um Deus amoroso e bondoso. Ele é um Deus gracioso. Ele não vai me abandonar. Mas como nós podemos saber disso de uma maneira muito mais viva, muito mais real do que o próprio salmista sabia? E quero te convidar, por favor, se você não prestou atenção em nada do que eu falei, preste atenção nisso. Aqui está algo que você pode dizer para o seu coração. Pegue o seu coração em uma dessas manhãs ou uma dessas noites e diga assim para ele, meu coração, vamos ler juntos o Salmo 42 e 43. E vamos ouvir aquele que realmente disse, tenho sede. Vem cá, meu coração, vamos ouvir aquele que realmente disse, eu estou morrendo de sede, e colocar um vinagre na sua boca. Vem cá, meu coração, vamos ouvir quem realmente uma vez disse, meu Deus, por que esqueceste de mim? Por que me abandonaste? Vem cá, meu coração, vamos ler essa passagem comigo. E vamos pensar cujos inimigos insultaram aquele perguntando, onde está o seu Deus? Vamos ver se Deus virá o salvar. Você percebe? Jesus Cristo realmente experimentou não apenas a perda do sentimento de Deus. Ele perdeu o próprio Deus. Ele diz que ele foi abandonado pelo próprio Pai naquela cruz. Embora tivesse confiado em Deus. Ele tinha uma sede cósmica suprema, muito maior do que a do salmista. Ele foi realmente esquecido e abandonado naquela cruz. Ele realmente experimentou sede de Deus, para que nós não mais precisássemos experimentá-la. Por que ele fez isso? Para que apesar das nossas falhas, Deus nunca desista de nós. Para que nós, em momentos de deserto, nós não precisemos questionar, será que Deus desistiu de mim? Será que eu cruzei a linha? Será que eu fui longe demais? Será que Deus virou o rosto? Deus virou o rosto para Jesus, para o seu próprio Filho, para que Ele nunca precisasse virar para nós. Deus puniu Jesus naquela cruz e lhe deu as coisas que nós merecíamos, para que nós pudéssemos receber as coisas que Jesus merecia.
É isso que você tem que dizer para si mesmo, meu irmão e minha irmã. Se você dizer isso para si mesmo, se você pregar a Cristo para si mesmo, você sairá em algum momento dessa insensibilidade espiritual. Deus voltará a ser uma realidade presente para você. E você terá crescido. E deixa eu te falar uma coisa. Você não voltará a estaca zero. Depois de ter passado por esse deserto, depois de ter passado por essa insensibilidade espiritual e ter pregado para si mesmo, para o seu coração, você não voltará de onde você retornou. Você terá avançado. E muito. Você será uma pessoa mais humilde, mais alegre, mais consciente de Deus. Muito melhor do que era antes.